Bem, galera, eu sou o professor Enori Carelli e nesse vídeo nós vamos falar sobre derivadas direcionais e vamos fazer uma pequena introdução. No estudo das funções de várias variáveis independentes, estudamos as derivadas na direção dos eixos x, y e z. E, assim, nós temos a derivada de f em relação a x, é uma derivada em que a reta tangencia uma curva em que o y permanece constante e o x varia. Então, observem essa curva azul, ela tem a direção do eixo y e o x fica constante, e o coeficiente angular da reta é a derivada de f em relação a x. Por outro lado, esta curva que estamos marcando da direita para a esquerda sobre a função, ela tem a direção do eixo y e nesse caso o x permanece constante. Assim, a reta tangente à curva em qualquer ponto da superfície, ela tem como coeficiente angular a derivada da função f em relação ao y. A mesma coisa podemos ver aqui, só que de uma forma diferente. Agora, nós temos um ponto que as coordenadas estão sobre digamos assim, fora do eixo x e y. Não é no caso em que o x é zero e o y, ou o y é zero, então x e y são diferentes de zero, de modo que a curva amarela sobre a superfície, ela está, podemos dizer, na direção de 45 graus. Então, a derivada, que é o coeficiente angular desta reta azul que tangencia a curva amarela sobre a superfície, ela não tem coeficiente angular derivada de f em relação a x e nem derivada de f em relação a y. Ela tem uma outra direção. Então, nós vamos, por meio de derivadas direcionais, ver como se determina as derivadas na direção de um vetor sobre uma superfície num campo escalar ou vetorial. A direção na busca dos pontos da região de maior ou menor temperatura são apontadas por vetores, e esses vetores são obtidos por meio das derivadas direcionais. Vamos ver a definição da derivada direcional. Então, suponha que essa curva vermelha representa uma trajetória. Nós temos aqui um vetor B, que aponta na direção do ponto Q. Nós temos o ponto P sobre a curva e um ponto Q no espaço, sobre uma reta tangente ao ponto P. E a distância de P até Q vamos chamar de S. Assim, a direção da derivada, a definição da derivada direcional é dada da seguinte forma. Considera-se uma função escalar, x, y, z. Depois, escolhe um ponto P no espaço e uma direção a partir do ponto P, dada por um vetor B. Então, temos o campo escalar, uma trajetória sobre esse campo escalar, escolhe um ponto P e uma direção dada pelo vetor unitário B. Assim, seja C uma semirreta de origem P, que é essa curva em azul, que tem a direção do vetor B, e Q um ponto sobre essa semirreta, esse aqui é o ponto Q, e no caso a distância do ponto P até o ponto Q é o módulo do vetor PQ e vamos chamar de S. Então, a derivada direcional de f na direção do B é a derivada de f em relação a s é igual ao limite quando s tende a zero da imagem do campo escalar f no ponto Q menos a imagem do campo escalar no ponto P dividido pelo s. Vamos ver um exemplo. Encontrar a derivada direcional do campo escalar f de x, y, z dado por x² mais y² mais z² na direção do vetor v 2i mais 2j mais k. E o ponto de referência é o ponto P de coordenadas 3, 4 e 2.
Então, solução. Primeiro nós vamos determinar as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto P, que tem a direção do vetor V, e escrevemos o vetor posição de cada ponto dessa reta. Nós já sabemos que as funções paramétricas da reta que passa por um ponto P são dadas pelas coordenadas do ponto P mais a coordenada do vetor diretor vezes o parâmetro t. Então, o x da reta será o 3, que é o 3 do ponto P, mais o 2 do vetor diretor v, o 2 que multiplica o i. Agora, o y é o 4 do ponto P, mais o 2, que é o coeficiente do j, vezes o t. E o z é o 2 do ponto P, mais o 1, que é o coeficiente do k, vezes o t. E o vetor posição de cada ponto da reta será o vetor r de t, igual a 3 mais 2t, que é o x, vezes o i, 4 mais 2t, vezes o j, e 2 mais t, que é o z, vezes o k. Então, vamos determinar a função comprimento do arco. Então, o r de t vai ser igual a 3 mais 2t vezes o i, 4 mais 2t vezes o j e 2 mais t vezes o k. Já a derivada, então, será 2t vezes o i, 2t vezes o j mais t vezes o k. Agora, o módulo da derivada vai ser 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado sobre raiz, que é 3. E a função do comprimento de arco, então, será s de t igual à integral de t tendendo a zero, de t variando de 0 até t, r' de w de w. E então, fica com a integral de 0 até t de 3w. A primitiva do dw é w, variando de 0 até t. Assim, o s de t vai ser 3t, de modo que o t será o s sobre 3. Agora, vamos substituir em r de t, em cada local que tem t, o s sobre 3, e teremos a parametrização de s pelo comprimento de arco. Assim, ficamos com h de s igual a 3 mais 2t, que é o s sobre 3, vezes o i, 4 mais 2, aqui no t põe o s sobre 3, vezes o j, e 2 mais o t, que será, então, 2 mais s sobre 3 vezes o k. Agora, como nós queremos encontrar a derivada direcional no ponto Q, no ponto P, na direção de Q, então nós vamos escrever as coordenadas do ponto Q. O Q ele era dado por 3 mais 2t, 4 mais 2t e 2 mais t. Quando trocamos o t pelo s, então as coordenadas do ponto Q serão 3 mais 2s sobre 3, 4 mais 2s sobre 3 e 2 mais s sobre 3. Agora determinamos a distância f de Q, ou melhor, determinamos a diferença de imagem f de Q até f de P. No campo, f de xyz igual a x² mais y² mais z². Então, vamos ter f de Q menos f de P será, no lugar do x², vamos pôr o x do ponto Q, que será 3 mais 2s², tudo elevado ao quadrado, porque o x está ao quadrado. No lugar do y, vamos pôr o 4 mais 2s sobre 3, também elevado ao quadrado. E no lugar do z, vamos pôr o 2 mais s sobre 3, também elevado ao quadrado. Agora, menos a imagem do ponto P. O ponto P, então, será 3 ao quadrado, porque o x vale 3, mais 4 ao quadrado, porque o y vale 4, e 2 ao quadrado, porque o z vale 2 ao quadrado. Ou melhor, o z vale 2. Desenvolvendo os produtos notáveis, nesse caso, nós temos, então, que o f de Q menos o f de P será o quadrado do primeiro termo, que é 9, duas vezes o primeiro termo pelo segundo, que vai ser 12s sobre 3, mais o quadrado do segundo termo, que é 4s² sobre 9. Mais o quadrado do primeiro termo, que é 4, que é 4 ao quadrado dá 16,
O primeiro termo vezes o segundo dá 8, 2 vezes dá 16 sobre 3, e o quadrado do segundo termo é 4s ao quadrado sobre 9. Aqui temos 2 ao quadrado, que é 4. Primeiro termo vezes o segundo 2 vezes fica 4s sobre 3. E s sobre 3 ao quadrado fica s ao quadrado sobre 9. Mais 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que dá 29. Então agora observem que dentro do parênteses, os termos sem s, 9, 16 e 4 somam 29. Então, o 29 com o 29 elimina-se, sobram apenas, somando o 12 mais o 16 e mais o 4, dá 32s sobre 3. E o 4s quadrado com mais 4s quadrado com mais s ao quadrado dá s ao quadrado. Portanto, a imagem de f no ponto Q menos a imagem de f no ponto P é s quadrado mais 32s sobre 3. Agora vamos encontrar a derivada de f, a derivada direcional de f em relação a s na direção do vetor v. Aqui então nós temos que fazer o limite quando s tende a zero da imagem de f no ponto Q menos a imagem de f no ponto P dividido pelo s. Vimos no slide anterior que a imagem de f no ponto Q menos a imagem de f no ponto P é s quadrado mais 32s sobre 2 dividido por s. De modo que nós vamos ter a derivada direcional de f no ponto 3, 4 e 2 em relação a s é o limite quando o s tende a zero de s, porque aqui nós simplificamos, mais 32 sobre 3. E esse limite dá 32. Como nós temos um campo escalar, então significa que a taxa de variação do campo escalar f na direção do vetor v é 32 sobre 3. Se o campo for um campo vetorial e o s é dado em metros, então nós teremos 32 sobre 3 graus por metro. E assim, conforme o ponto está se deslocando, a partícula está se deslocando do ponto P para o ponto Q, a temperatura vai variando a taxa de 32 sobre 3 graus centígrados por metro. Portanto, o coeficiente angular da reta tangente à curva sobre a superfície f de x, y, z, que representa o campo escalar dado por x² mais y² mais z², no ponto P de coordenadas 3, 4 e 2, na direção do ponto Q, 3 mais 2s sobre 3, 4 mais 2s sobre 3 e 2 mais s sobre 3, é a derivada direcional de f em relação a s no ponto 3, 4, 2, igual a 32 sobre 3. Ou seja, a taxa de variação, se a gente considerar o campo escalar a temperatura, e a direção e o espaço medido em metros, a derivada direcional será a taxa de variação da temperatura em graus centígrados por metro de comprimento. Com isso, nós terminamos o vídeo sobre derivadas direcionais. O próximo será o vídeo que falará sobre o gradiente, o divergente e o rotacional. Até lá!